vou. Não, começou não. Que dor. Isso é um traje. Oi, eu quero convidar você para falar de um assunto muito importante, a vacina. Você sabe qual é a importância da vacina? Como ela age no nosso organismo? Você sabe como surgiu a vacina? Vamos lá, vamos falar um pouquinho desse assunto tão importante nesses dias, a vacina? Antes de falar propriamente da vacina, eu preciso que você conheça um termo em biologia, antígeno. O que vem a ser o antígeno? Antígeno são substâncias invasoras. Elas não pertencem ao nosso organismo, mas elas estão no nosso organismo. Aquilo que não pertence ao seu organismo, mas está no seu organismo, é um antígeno. Pode ser uma substância, pode ser um micro-organismo, pode ser um fungo, pode ser uma bactéria, pode ser um vírus. Se não pertence ao seu organismo, está ali, a gente chama de antígeno. No século XVIII, uma doença que dizimou muitas vidas foi a varíola, causada por um vírus. E existia uma variação. Existia um vírus que só atacava os seres humanos e existia um vírus que atacavam os bovinos, que atacavam vacas, por exemplo. As pessoas que adquiriam a varíola humana, elas praticamente tinham uma sentença de morte declarada no século XVIII. Não havia tratamento para a varíola humana. Porém, um cara chamado Edward Jenner, ele, fazendeiro, ele começou a observar que as pessoas que trabalhavam com os bovinos, com as vacas, né, elas adquiriam a varíola bovina, a vaccinha. Esse termo vaccinha, varíola vaccinha, já vem aí de vaca, tá? Essas pessoas, elas adquiriam essa varíola dos bovinos. Mas essas pessoas, elas ficavam doentes, sim, com a varíola, tinham febre, as pústulas de pus, né? As inflamações cutâneas aqui, elas tinham, porém logo esse sintoma passava. Essa varíola da vaca, vaccinha, a varíola vaccinha bovina, não tinha capacidade de matar as pessoas que contraíam esse vírus. Mas aí, esse cara, Edward Jenner, ele começou a suspeitar. Ele falou assim, mas espera aí, as pessoas que trabalham com as vacas adquirem a varíola vaccinha, a varíola bovina, mas eu nunca vi ninguém adquirindo a varíola humana. A pessoa que adquire a varíola de vaca, né, a vaccinha, não adquire a varíola humana, que é a mais letal, a mais severa. Então, Edward Jenner, que fez essa observação, ele percebeu que as pessoas que adquiriam a vaccinha, que é um tipo de varíola, mas que estava ali atacando os animais, mas que conseguia atacar as pessoas também. Só que a vaccinha, né, esse tipo de varíola, não era a varíola humana, era a varíola bovina. Esse termo vaccinha vem de vaca, era a varíola bovina. As pessoas que trabalhavam com as vacas, né, no pasto, que trabalhavam nas fazendas, elas acabavam adquirindo a vaccinha, essa varíola, né, animal, bovina. Só, gente, que Edward Jenner observou que essas pessoas não se contaminavam, não adquiriam, não ficavam doentes com a varíola humana. Lembrando que a varíola humana é aquela variação da varíola que matou e que mata, que é muito perigosa até hoje. É uma doença muito perigosa, a varíola humana. Mas a varíola bovina não matava essas pessoas. Essas pessoas que trabalhavam nas fazendas, ali tinham contato com os bovinos, adquiriam a varíola vaccinha. Essa varíola vaccinha fazia com que essas pessoas tinham, sim, alguns sintomas, alguns problemas de saúde, mas logo passava. Não morriam pessoas por causa dessa varíola. Edward Jenner, então, começou a criar a ideia de vacina. Porque, olha só, ele pensou assim, então, a varíola da vaca está relacionada, né? A pessoa que adquire a varíola da vaca não adquire a varíola humana. Por quê? E aí ele começou a fazer alguns testes. Esses testes que ele fez são insanos. Vamos entender por quê. Olha só o que esse cara fez. Edward Jenner pensou assim, eu preciso de alguém que nunca tenha tido contato com a varíola na vida. Então ele foi atrás de uma criança de 8 anos. Ele pegou uma criança de 8 anos, na época acho que não existiam tantas regras para se fazer pesquisa científica, né? Não tinha nenhuma regulamentação. Ele pegou uma criança de 8 anos e ele foi lá no bovino, na vaca,
pegou a ferida da vaca, a pústula da vaca, né, que a gente chama um pus, uma bola de pus, uma ferida de pus. Ele pegou ali aquela pústula, né, ele fez um corte na pele da criança e ele colocou na pele da criança aquele pus para a criança se contaminar com a vacínia, que é a varíola da vaca. Bom, agora olha só, você acha que essa criança se contaminou com a varíola vacínia, a varíola da vaca? Sim, se contaminou. Essa criança teve os sintomas, né, que aquelas pessoas tinham. Essa criança teve febre, dores no corpo, teve algumas pústulas também. Mas depois de alguns dias a criança estava 100%, correndo, brincando. Não aconteceu nada com a criança ficou normal. Não satisfeito, Edward Jenner fez mais uma loucura. Ele pegou agora o pus de uma pessoa contaminada, né, com varíola humana. Ele pegou a varíola humana e colocou a criança em contato com a varíola humana. Gente, que perigo! Já pensou? Ele colocou essa criança em contato com aquele vírus letal, que era o vírus da varíola humana. Sabe o que aconteceu com essa criança? Não aconteceu nada. A criança não ficou doente. A criança não adquiriu a varíola humana. Ela não ficou doente com a doença da varíola humana. E aí sim surge a ideia de vacina, né? Tanto que o nome vacina é uma homenagem à varíola bovina da vaca. Vacínia vem de vaca, tá? Vacina, vacínia é a varíola, aquela varíola da vaca. Bom, surge aí então a ideia da vacina. Mas enfim, depois dessa loucura que esse cara fez, Edward Jenner, né, de colocar em risco ali a vida da criança, mas muito bem sucedida, surgiu a ideia da vacina. E hoje a gente vai entender como que essa vacina funciona, como que ela age no nosso organismo e como que ela é produzida. Depois de entender como surgiu a ideia da vacina lá no século XVIII, vamos agora entender como que a vacina é feita hoje. Pessoal, a vacina é muito simples. Sabe por quê? A vacina, em laboratório, é claro, hoje com todas as técnicas de biotecnologia, nós conseguimos em laboratório pegar um vírus, enfraquecer esse vírus. Como assim enfraquecer? A gente também chama de atenuar. Deixar esse vírus bem fraco, bem enfraquecido, quase ali sem possibilidade nenhuma, né, de reagir dentro do organismo. Nós pegamos esse vírus enfraquecido e colocamos com a vacina dentro do organismo da pessoa. Então, quando você toma uma vacina, você está recebendo no seu organismo o antígeno. Lembra que eu falei que aquilo que não pertence ao seu organismo, mas está no seu organismo, mas não pertence a ele, a gente chama de antígeno? Isso mesmo. A vacina, então, é justamente pegar o antígeno, pegar o vírus ou o agente ali, né, e inocular, colocar esse agente dentro do seu organismo. Meu Deus, então tá colocando um vírus dentro do meu organismo? Sim. Lembrando que esse vírus ele está atenuado, isso quer dizer enfraquecido. Esse vírus não vai conseguir fazer mal para você. É um vírus enfraquecido que está sendo colocado dentro do seu organismo. Bom, mas por que colocar o vírus dentro do meu organismo? Por que colocar o antígeno dentro do meu organismo? Vamos entender uma coisa então. O nosso corpo possui células. São as células capazes de produzir anticorpos. Olha só, pessoal, os linfócitos são um exemplo dessas células, tá? Os linfócitos produzem anticorpos. Quando o vírus, pela vacina, lembra que a vacina é aquele vírus atenuado, enfraquecido, que não tem a capacidade de te deixar doente? Quando o vírus entra no seu organismo, aqueles linfócitos vão produzir anticorpos para destruir esse vírus. Agora olha só, o grande segredo é, lembra que eu falei que a vacina tem o vírus atenuado, enfraquecido? Beleza, só que aquela memória da produção daqueles anticorpos
vão ficar no seu organismo. Quando você tiver contato com o vírus novamente, sem ser o vírus enfraquecido, sem ser o vírus da vacina, quando você tiver contato com o vírus, aquele vírus letal, aquele vírus que iria te causar doença, o seu corpo vai lembrar: epa, eu já conheço esse vírus. Eu lembrei que lá atrás eu recebi uma vacina com esse vírus e eu produzi anticorpos. Quer saber de uma coisa? Eu tenho a receita para destruir esse vírus. Então o seu corpo vai produzir rapidamente mais anticorpos para destruir o vírus. Deu para entender a importância da vacina, então? A vacina, então, ela serve para o nosso corpo lembrar, né? Para o nosso sistema imunológico ter contato com o vírus antes de chegar o vírus letal, aquele vírus que iria me causar doença. Porque na vacina foi colocado em mim um vírus atenuado, um vírus enfraquecido que não me deixou doente. Mas esse vírus enfraquecido permitiu com que o meu corpo desenvolvesse anticorpos. O meu corpo agora sabe produzir anticorpos contra esse vírus. Esse é o grande segredo. Por isso, justamente por essa importância da vacina, é muito importante manter a carteira de vacina, o cartão de vacina atualizado, tomar todas as vacinas necessárias, tá? Nos últimos anos, as pesquisas mostram que os pais têm deixado de vacinar as crianças. E isso é um problemão, sabe por quê? Aquelas doenças que já tinham sido erradicadas no passado, que já não existiam mais, elas acabam voltando e matando muitas crianças. Então, manter a carteira de vacina atualizada é um dever de todo cidadão.